Não, nada. Ó, tá, ok. Já entendi. Haha, ok. Hugo, tô gravando agora a aula, tá, gente? Ainda bem que eu não estava gravando nessa zona. Agora eu tô gravando, ok? Obrigada, meninas, por me lembrar. Milene e Aninha. Turma, paramos na semana passada, ou melhor, na nossa última semana de aula, página 111, ok? Vamos lá, por favor. Na verdade, eu expliquei até a página 110, e aí hoje eu vou começar a partir da página 111. Tudo bem? Faltam então 2 páginas para nós terminarmos. Turma, só para dar uma relembrada, para quem fala assim, Hanna, uma semana parada, né? Não lembro de mais nada. Calma. Nesse capítulo 5, nós começamos a falar sobre a questão da formação das rochas, do relevo e do solo. Eu já expliquei para vocês sobre a questão da formação das rochas, os tipos de rochas, isso já falei com vocês, a relação das rochas com as estruturas geológicas, que são bacias sedimentares, escudos cristalinos e dobramentos modernos. Tudo bem? Tudo isso eu já tinha falado com vocês. Falei sobre a tabela de tempo geológico, que nós lemos ela de baixo para cima, porque de baixo, na parte mais baixa da tabela geológica, nós temos os eventos mais antigos, de 4,6 bilhões de anos atrás, e no topo da tabela nós temos os eventos mais recentes. Tudo isso eu já falei com vocês. E aí ficou faltando falar sobre as formas do relevo e a formação dos solos, que é um processo chamado de pedogênese. Turma, sobre as formas do relevo, que é o que ele começa a falar aqui na página 111 e também na página 112, eu não vou me demorar muito, porque provavelmente você já tem esse conteúdo de séries anteriores. Na verdade, vocês começam a ouvir sobre formas do relevo no 6º ano e até antes dele. E não muda, tá? Quando você vai avançando nas séries escolares, a definição das formas do relevo, elas não sofrem alteração. Então, o que é planalto continua sendo planalto. O que é planície continua sendo planície. O que é montanha continua sendo montanha. Você não tem alteração da definição. Então, só para vocês darem uma relembrada sobre essas principais formas do relevo, na página 111 vem falando aqui sobre, por exemplo, as montanhas, aonde fala o seguinte, página 111. Diz o seguinte sobre as montanhas. As montanhas são produto direto da ação tectônica, orogênese, e estão associadas aos dobramentos modernos. Em outras palavras, turmas, as montanhas, normalmente, elas surgem quando você tem um movimento de placas tectônicas. E é normalmente um movimento conhecido como convergente, que é quando 2 placas estão em um movimento de choque, em um movimento de encontro. Tudo bem? E é isso que ele fala aqui, que as montanhas são produto direto da ação tectônica, que ele chama de orogênese, e estão associadas aos dobramentos modernos. Então, áreas de montanha normalmente correspondem à estrutura geológica conhecida como dobramentos modernos. Exemplos, Hanna, de montanhas que correspondem a essas áreas de dobramentos modernos. Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, Alpes, tudo bem? São todos eles exemplos de montanhas ou cadeias de montanhas, várias montanhas que se formaram a partir do movimento convergente de placas tectônicas, ok? E ele continua falando mais sobre as montanhas. Uma montanha é classificada muito mais pela sua gênese do que pela altitude. Porque se tem uma coisa que professora de geografia odeia, é quando a gente faz trabalho de campo, ou seja, a gente vai para a rua, e aí alguém pergunta o seguinte, Hanna, aquilo ali é montanha, é monte ou é morro? Porque, normalmente, essas classificações, essas definições dessas formas do relevo, perdão, não tem muito a ver com a altura deles. Não quer dizer que aquilo não quer dizer o seguinte, se é mais baixo é monte, se é um pouquinho mais alto é morro, se é muito alto é montanha. Não tem a ver com isso. Na verdade, tem a ver com a origem dessas formas do relevo. Como ele diz aqui, a montanha ela é classificada como montanha porque normalmente ela é criada a partir do movimento de encontro de placas tectônicas. Milene falou aqui, parece legal o trabalho de campo, a senhora podia fazer um dia, né? Meu sonho, Milene, vou lutar por isso mesmo.
prometo, dou minha palavra aqui, tá? Assim, geografia, você aprender geografia observando ao redor é muito mais legal, muito mais legal mesmo, do que você aprender só vendo as imagens no livro. Então, assim, sim, meu sonho é fazer trabalho de campo com vocês, mas não depende só de mim, né, gente? Mas do que depender de mim, eu vou lutar por isso. Professora, tá faltando gente aqui na sala, né? Ah, normal. Ensino, não sei o que acontece com o ensino médio, mas são as turmas que mais faltam alunos. Do ensino fundamental nem tanto, mas do médio faltam muita gente. Eu espero que depois assistam gravação. Sei lá, né? Quem sabe. E ele continua dizendo o seguinte: cadê? Então, uma montanha é classificada muito mais pela sua gênese do que pela sua altitude. Ela pode ser produto de uma dobra ou de uma falha ou ainda de uma erupção vulcânica. Nem sempre é simples distinguir a origem de uma montanha, pois muitas vezes os processos formadores, são simultâneos. Já quanto à idade, elas são classificadas como jovens, velhas ou rejuvenescidas, mas normalmente nos referimos às montanhas como uma unidade jovem, ou seja, do período terciário da Era Cenozoica. Não se desespera, tá? Se você leu aí, do período terciário da Era Cenozoica, o que é isso, Hanna? Em outras palavras, é o final ali da tabela geológica. Na verdade, o topo da tabela geológica. Tá? Era Cenozoica é a última era que foi criada, digamos assim. Tudo bem? Então, quando ele fala que as montanhas são da Era Cenozoica, ele está falando que as montanhas são muito recentes. E sim, elas são recentes. As principais montanhas da Terra estão localizadas próximas às bordas dos continentes, contornando-os. Exemplo, Himalaia na Ásia, os Andes, as montanhas rochosas. Eu esqueci das montanhas rochosas, que ficam nos Estados Unidos. A cadeia do Atlas, que é na África, os Alpes e o Cáucaso na Europa. Então ele está dando aqui exemplos. E parem de zoação aí no chat, hein? Seu Hugo, Cuba aí, ó, quadrado, quadrado, quadrado. E ele fala sobre os planaltos. Os planaltos eles definem da seguinte forma: os planaltos são formas de relevo em que o processo erosivo predomina sobre o processo de sedimentação. Vou parar aí, na definição de planaltos. Porque, normalmente, questão de geografia que te cobra a definição do que é planalto é essa definição aqui, tá? Planaltos são formas do relevo em que, melhor dizendo, o processo erosivo predomina sobre o processo de sedimentação. Bom, para você entender, você precisa lembrar do que é erosão e do que é sedimentação. Erosão é transporte de sedimento, é retirada de sedimentos. Sedimentação é acúmulo de sedimentos, acréscimo de sedimentos. Então, se ele fala que nos planaltos o processo erosivo ele é muito mais intenso, ele predomina sobre o processo de sedimentação, em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: olha, nos planaltos você tem muito mais a retirada dos sedimentos do que o acréscimo dos sedimentos. Só uma observação, tá, turma? Normalmente, o que nós temos são planaltos que em outro momento, há anos atrás, alguns anos atrás, eram montanhas ou morros ou montes, tudo bem? Que sofreram um processo ali erosivo, que desgastaram aquele relevo e transformou ele em um planalto. Porque, como nós acabamos de ler, no planalto há o predomínio de processos erosivos, seja erosão eólica, que é causada pelos ventos, seja erosão pluvial, causada pelas chuvas, seja erosão fluvial, causada pelos rios, seja erosão glacial, causada pelo gelo, nival, causada pela neve. Tudo bem? Passando para a página seguinte, ele fala aqui das planícies, na página 112. Olha como ele define as planícies. O que diferencia as planícies de planalto é exatamente o fato de que, nas planícies, ou seja, na primeira, o processo de depósito de sedimentos supera o de erosão. Opa! Lembra? No planalto há o predomínio da erosão. Já na planície há o predomínio da sedimentação. Então, nas planícies há um acúmulo de sedimentos. De repente você está ouvindo aqui eu falar sedimento, sedimento, sedimento. Hanna, o que é sedimento? Não lembro. Sedimentos são partículas de rochas. Maju?
Sedimentos são partículas de rocha. Então, quando uma rocha ela sofre intemperismo e erosão, ou seja, quando ela se torna fragilizada e ela acaba sendo, os seus sedimentos acabam sendo transportados, nós temos em uma área, uma determinada área, o acúmulo desses sedimentos. Essa área ela é chamada de planície. Tudo bem? Então, normalmente, há uma profunda relação entre planaltos e planícies. Planaltos, eles sofrem erosão. E para onde que vão esses sedimentos que estão sendo erodidos dos planaltos? Eles se acumulam nas planícies. Tudo bem? É isso. E ele classifica aqui as depressões, né? A depressão absoluta e a depressão relativa. Depressão é uma forma do relevo que se apresenta rebaixada em relação às áreas do entorno, né, circunvizinhas, com pouca inclinação e em baixas altitudes. As depressões elas podem ser de dois tipos, absoluta ou relativa. Absoluta é quando ela está abaixo do nível do mar, tudo bem? E relativa é quando ela está rebaixada em relação ao relevo do entorno, tudo bem? Depressão absoluta é quando uma área ela está mais abaixo do que o nível do mar, ok? E depressão relativa é quando essa área ela é baixa em relação ao relevo do entorno. Sobre depressão absoluta, vou dar um exemplo. Existem algumas ilhas da Oceania, como Kiribati, Tuvalu. Até hoje eu não sei se fala Tuvalu ou Tuvalu, não sei. Mas se escreve Tuvalu, sei lá. São as primeiras áreas, há um estudo que pedra não, Jean, rocha. Me fala pedra não. Rocha, tá, Jean? Essas ilhas que eu citei, Kiribati e tal, são ilhas da Oceania que há estudos que indicam a seguinte coisa. Se houver um aumento mínimo do nível do mar, essas áreas sofrerão com inundações. Só para vocês terem uma ideia. O governo do Kiribati, ele vem desde há muito tempo comprando outras ilhas que estão a um nível mais acima do mar. Por quê? O governo do Kiribati já percebe claramente que qualquer mínima elevação do nível do mar, principalmente em momentos aí de aquecimento global, efeito estufa, blá, 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 nós podemos ter um alagamento dessa ilha, do Kiribati, por exemplo. Tudo bem? Então, isso nos indica que o Kiribati está bem próximo aí ao nível do mar, o que é um problema em casos de aquecimento global que ocasiona o aumento do nível do mar, tá? Isso é só uma curiosidade, já que eu li aqui sobre essa questão do nível do mar, eu me recordei, ok? O Cuba perguntou aqui, eu fico pensando, o que vai acontecer quando não tiverem mais ilhas acima do nível do mar? Vão surgir novas ilhas, tá, Cuba? Porque normalmente as ilhas, elas são nada mais do que lava consolidada. Magma duro, é isso, tá? As ilhas, por exemplo, Havaí, as ilhas que compõem o Japão, elas são ilhas formadas pelo extravasamento do magma. É porque embaixo de onde essas ilhas estão, há magma sendo liberado constantemente. Então, essas ilhas vão sendo formadas. Então, se ocorrer um aumento do nível do mar, ok, essas ilhas que nós conhecemos hoje vão ser inundadas, mas novas ilhas vão sendo criadas, porque a natureza ela é constante. É isso. Tudo bem? O Hugo perguntou aqui, é verdade que todo pico de ilha já foi mar? Me falaram isso uma vez. Bom, deixa eu pensar aqui. É verdade que todo pico de ilha já foi mar? Na verdade, Hugo, não é que já foi mar. Não diretamente foi mar. Mas é porque essas ilhas são formadas a partir do fundo dos oceanos. Então, esse magma duro que forma a ilha, na verdade, ele veio do fundo dos oceanos. Então, se for por esse entendimento, a gente pode até afirmar que o pico de uma ilha já foi mar em algum momento. Já esteve, na verdade, abaixo do mar, abaixo do oceano, sim. Tá? É porque a elaboração da frase, né, que dizem, né, que todo pico de ilha já foi mar, é para chocar a gente, né? Nossa, sério? Mas, na verdade, todo pico de ilha já esteve debaixo do mar, debaixo do oceano, sim. Isso é verdade. Mas existem algumas ilhas que se formam no meio dos oceanos, que são chamados de hotspots. É que eu não comentei aqui com vocês, mas existem eles. Mas a grande maioria das ilhas, sim, já estiveram debaixo dos oceanos. Então,
Aqui nós temos a definição das principais formas de relevo, como nós lemos: montanhas, planaltos, planícies e depressões, absoluta e relativa. E avançando aí para a página 113, nós vamos falar um pouquinho sobre os solos. Turma, solo, que é o que nós comumente conhecemos como terra, né? Que nem a criança está brincando com a terra. Não, a criança não está brincando com a terra. A criança está brincando com o solo. Tá? O que é solo? Solo, turma, nada mais é do que uma grande mistura de sedimentos, matéria orgânica, água e ar. Solo é isso, tá? Repetindo, o que é solo, Hanna? Solo são sedimentos, matéria orgânica, que quando entra em decomposição passa a ser chamada de humus, água e ar, tá? Nós falamos que o solo ele é um sistema trifásico. Calma, não se desespera não, hein? Por que o solo é chamado de sistema trifásico? Porque ele é composto por elementos que se encontram em 3 estados físicos. Nós encontramos no solo uma parte sólida, que são os sedimentos e a matéria orgânica. Matéria orgânica, gente, é resto de animal e resto de planta, tá? Você encontra o estado líquido, que é a água, e você tem o estado gasoso, que é o ar. Então, o solo é um sistema trifásico formado por sedimentos, que são fragmentos de rochas. Você tem matéria orgânica, que é resto de animais e de plantas. Você tem ar e você também tem a água. Tudo bem? Tranquilo até aí? Alguém estava me falando alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver. Cuba perguntou aqui. Então a prova vai ser rocha e solo e não rocha e terra. Exatamente, Cuba. E um pouquinho de cartografia, tá? Como eu falei com vocês. Jean, Terra, na verdade, é o planeta e só? Não entendi, Jean. Bom, se for o que eu entendi, sim. Tá? Terra é nosso planeta. Entendi. É porque você está perguntando em relação ao que eu falei que é solo e não terra. Entendi a sua pergunta, entendi. O probleminha foi aqui mesmo. Sim, tá? Terra é só o planeta. Para nós de geografia não existe isso. É criança brincando com a terra. A criança, na verdade, ela está brincando com o solo. Tudo bem? É isso. Não, para nós de geografia não existe isso de terra, não. Terra, esse material que a gente chama de terra. O Cuba falou, fiquei nus, então a prova vai ser só sobre Minecraft. Então, pra mim não disse muita coisa, que eu não sei nada de joguinho, gente. Minecraft, eu sei que Minecraft é o joguinho dos cubos, né, daqueles quadradinhos, é a única coisa que eu sei. Seguindo, então, sobre os solos, então vocês já sabem quais são os produtos que compõem os solos e por que o solo é chamado de sistema trifásico. O processo de criação dos solos é chamado de pedogênese, tá? Pedo significa solo, gênese significa nascimento. Pedo, solo, gênese é nascimento, então é nascimento dos solos, tá? Então, o processo de criação dos solos é chamado de pedogênese. Rani, como que são criados solos? De forma natural, de baixo para cima. Como são formados solos? É um processo natural formado de baixo para cima. Por que de baixo para cima, Hanna? Porque dentre esses 4 produtos que formam os solos, como eu falei para vocês, sedimentos, matéria orgânica, água e ar, o primeiro elemento utilizado na criação dos solos são os sedimentos. E os sedimentos, eles estão onde? No chão, eles estão na parte mais baixa da superfície terrestre. Então, quando nós temos os sedimentos ali, sozinhos, abandonados no chão, sem nada, nós temos, a partir de então, a junção com as folhinhas que caem das árvores e também dos animaizinhos que vão morrendo ali naquela área. Então, opa, você tem agora sedimentos e tem matéria orgânica. Juntam-se a esses sedimentos e a essa matéria orgânica a aguinha da chuva que cai dos céus.
e o ar que está ali no ambiente, né, na atmosfera. Então, junto a quando esses produtos eles se juntam, nós temos a criação de um sistema conhecido como solos, tá bem? Só que a junção desses produtos, esse acúmulo desses produtos, ele dá origem aos chamados perfis do solo, ou pode ser chamado também como camadas ou horizontes do solo. É a mesma coisa, tá? Então, perfil, camada ou horizonte do solo é a mesma coisa, tá? Na página 114, se vocês olharem, vocês vão entender o que são essas camadas ou perfis ou horizontes do solo. Tudo bem? É isso. Cuba me pergunta aqui, então quem estuda a formação do solo é o pedólogo? Pedólogo? E não podólogo. Podólogo é outra coisa, quem cuida de pés. O podólogo é quem estuda a formação dos solos, tá? Então, olha, acompanhe aqui comigo na página 114 o que são, melhor dizendo, essas camadas, perfis, horizontes do solo. Como eu falei para vocês, os solos eles se formam de baixo para cima, porque o primeiro produto utilizado para a formação dos solos são as rochas. Acompanhe aqui, ignorem o chat um pouquinho. Então, o que você tem na base de todo e qualquer solo são as rochas. Essas rochas, elas são chamadas de rochas-mãe, tá? Ou rocha M, que é a mesma coisa. Rocha M ou rocha-mãe é a mesma coisa. Que basicamente é a rocha que vai dar origem aos sedimentos que vão formar aquele solo. Então, a camada mais baixa de qualquer solo é a rocha. Tudo bem? Acima da rocha, você tem uma camada chamada de camada ou horizonte ou perfil C. O que tem nesse perfil C? Olha o que diz aqui, olha. Você vai ter o saprólito, de forma geral. É que o livro de vocês fala que ele divide dois tipos de saprólito. O saprólito, ou saprolito. Alguns livros chamam de saprólito, outros chamam de saprolito. Fino e o grosso. Basicamente, gente, não interessa é fino ou se é grosso, o saprólito. Em outras palavras, saprólito são os sedimentos, tá? É porque nós da geografia, galera da geografia física gosta de deixar a gente doido colocando os nomes assim mais difíceis. Mas em outras palavras, o saprólito ou saprolito são esses sedimentos que eu falei com vocês, o fragmento de rochas. Porque essa rocha que deu origem aqui ao solo, ela, mais uma vez, lembrando, ela sofre intemperismo e sofre erosão. Então, essa rocha vai se fragmentando, vai se tornando pedacinhos menores. Tudo bem? Então, você tem a formação de esse saprólito ou saprolito, que são esses sedimentos. No horizonte B, nós já temos ali um horizonte ideal. Se você analisasse esse perfil do solo, esses perfis do solo, e você perguntar assim para mim, Hanna, qual é a melhor camada do solo? Eu te falaria, sem sombra de dúvidas, que é a camada B. Por que a camada B? Porque a camada B ela é a mistura ideal de todos esses produtos que eu falei que compõem o solo. Então, no horizonte B é onde você vai encontrar os minerais, tá? Os nutrientes que vêm dos sedimentos. Você vai encontrar água, você vai encontrar ar, mas você vai encontrar também matéria orgânica. Então, o horizonte B é o horizonte onde você encontra todos os produtos que encontram que são encontrados nos solos idealmente. Porque no horizonte R, rocha-mãe, só tem rochas, não tem mais nada. No horizonte C, a mesma coisa, só tem pedacinhos de rochas. Mas no horizonte B, ele acaba recebendo esses nutrientes que vêm de baixo, mas também os nutrientes que vêm das camadas acima. E aí nós vamos entender que camadas essas que estão acima. Acima do horizonte B, nós temos o horizonte A, que é um horizonte formado por matéria orgânica em decomposição. Ou seja, quando a planta e o resto dos animais começam a se decompor, nós chamamos de humus, que é o que compõe esse horizonte A. E no horizonte O, é basicamente ali a matéria orgânica assim que ela cai no solo. Então, assim que o animalzinho morre,
ele está ali no horizonte A. Assim que a plantinha cai as folhas, ela está ali no horizonte A. Tudo bem? Então, o ideal é o horizonte B. Por isso que quando o agricultor ele quer plantar, sei lá, laranja, cultivar laranja, ele precisa arar o solo. O que é arar o solo? É você pegar um garfão, uma espécie de garfão, e passar no solo. Por quê? Quando você arranha o solo, você está possibilitando que, quando você jogar a sua semente, a semente vai cair lá no horizonte B. Porque se você não fizer isso, a sua semente, quando você jogar, vai cair no horizonte O, que não tem todos os nutrientes necessários para que um cultivo se desenvolva. Mas se você arranha o seu solo, quando você jogar semente, a sua semente ela vai cair no horizonte B. É isso. Tá? Bom, turma, alguém me perguntou aqui sobre rochas. Então, pedras preciosas, na verdade, são rochas? Não. As pedras preciosas, elas são pedras, porque elas são formadas normalmente, por apenas um tipo de mineral. Tá? Porque qual a diferença entre pedra e rocha? Lembram? Rocha é uma soma de vários minerais. Pedra é quando é um mineral, é um produto formado apenas por um mineral só. Tudo bem? Por isso que as pedras são tão valiosas, porque normalmente é muito mais fácil você encontrar rochas. Tudo bem? Ou seja, uma mistura de vários minerais. Agora, você encontrar um produto puro com apenas um mineral é mais difícil. Por isso que elas são tão valiosas. Pedras preciosas. Ok? É isso. Cuba perguntou, engraçado que quase todas as rochas terminam com ito, saprolito, diorito, arenito, granito. Tem uma explicação que é um pouco longa, mas tem uma explicação dessa terminação em ito. Na disciplina de pedologia a gente estuda isso. É uma chatice, mas tem, tá? Uma explicação, uma razão para isso. Turma, terminamos o capítulo, não consegui fazer exercício. Vocês vão me desculpar? Ou vocês vão querer vir na minha casa me bater? A gente não quer isso. Oi? A gente não quer exercício. Ah, não, só querem fazer exercício na hora da prova. Ah, então tá. Então tô entendendo vocês. Queridos, olha só. Não fiz exercícios, mas... Maria Eduarda. Mas vocês têm um caderno de exercícios, tá, queridos? Não ignora ele, não. Aqui, ó. Tem exercícios para fazer, tá? Então, faça o exercício, por favorzinho. Tudo bem? Sobre esses assuntos que nós estudamos. Se você tiver dúvida, me procura na Agenda Edu, por favor. Tá bom? Não fica com dúvida, não. Porque a avaliação já é terça que vem. Tá? Não faz isso, não. Queridos, terminamos. Terça-feira, avaliação. Desde já, boa prova para vocês. Maju, boa prova para vocês, tá bom? Por favor, estudou, teve dúvida, me procura, ok? Não fico com a dúvida, porque eu só vou encontrar vocês na quarta, após a avaliação. É isso. Escreva o nome de vocês aqui no chat para eu dar presença, porque eu esqueci. Por favor. É isso. Tudo bem? Breno, quais exercícios? Esse livro de atividades ele é separado pelos temas. Então, tem exercício aqui sobre fuso horários, tem exercício sobre estrutura da Terra, sobre os solos, para vocês fazerem e treinar o que nós estudamos, ok? Meus amores, beijo para vocês, bons estudos, boa avaliação. Nos veremos quarta-feira que vem, pós-avaliação. Beijos. Vou esperar escrever aí o nome no chat.